Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da igreja que está em Camaçari. Hoje veremos mais um item que compõe a mensagem desta semana. Jesus é julgado pelo Pai. Nas primeiras 3 horas de sua crucificação, Jesus foi escarnecido pelos homens. Mas segundo o Evangelho de Mateus, da hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por quê? Porque nesse momento ele estava sendo julgado por Deus. Houve trevas porque todos os nossos pecados estavam sobre ele, os pecados de toda a humanidade. Lemos em Mateus 27:46, por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nosso Deus é santo, não pode estar com os pecadores. Porém, naquele momento, Deus o fez pecado, por isso teve de abandoná-lo. Deus abandonou Cristo na cruz, porque este havia tomado o lugar dos pecadores, carregando os nossos pecados e sendo feito pecado por nós. Foi assim que Deus condenou o pecado na cruz. Por essa razão, o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? A dor que Jesus sentiu não era porque os homens zombavam ou riam dele. Não era por causa da dor de estar crucificado com os cravos nas mãos e nos pés e uma coroa de espinhos na cabeça. Isso ainda era suportável. A maior dor de nosso Senhor Jesus foi o fato de o Pai tê-lo abandonado naquele momento. Devido à sua santidade, Deus não pode ter contato com o pecado. A palavra registra que alguns ali entenderam que o Senhor chamava por Elias ao pronunciar as palavras Eli, Eli, lama sabachthani. A seguir, tentaram dar-lhe vinagre na ponta de um caniço e logo em seguida ele clamou em grande voz, entregando o Espírito, indicando que voluntariamente rendeu sua vida. Então, naquele exato momento, aconteceu o seguinte: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aleluia! O véu do santuário era uma grande cortina que dividia o santo lugar e o santo dos santos. Estava ali para impedir o acesso ao santo dos santos, onde ficava a arca que representa o trono de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar lá no dia da remissão, que se fazia por ele e pelo povo, levando consigo o sangue de um cordeiro. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, o significado disso foi que a entrada no Santo dos Santos nos foi aberta. Agora, a entrada no Santo dos Santos está liberada a todos os que se achegam a Jesus. Pelo sangue do Filho foi aberto o acesso direto a Deus Pai. Ao nos purificar dos pecados, Ele nos colocou diante do Pai para sermos recebidos por Ele e nos tornarmos pedras vivas na edificação da igreja. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 35, há um relato muito peculiar, não mencionado pelos outros evangelistas. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. João testificou isso porque estava próximo da cruz. Precisamos estar sempre ao pé da cruz, a fim de poder testificar que nosso Senhor foi crucificado para a edificação da igreja. Ao expirar com as últimas palavras, está consumado, o Senhor inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. Os judeus rogaram a Pilatos que os corpos não ficassem pendurados no sábado. Os soldados então quebraram as pernas de ambos os criminosos,
Porém, chegando-se a Jesus, perceberam já está morto e não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. O sangue é para a remissão de nossos pecados e a água para nossa regeneração, para nos dar vida. Em sua morte, o Senhor não só nos deu a redenção, perdoando-nos os pecados, como também nos deu a vida de Deus, representada pela água. A igreja é a casa do Deus vivo, produzida por pedras vivas que receberam a vida divina. Em seu sepultamento é registrado em João 19, os versículos de 38 ao 40, que José de Arimateia, discípulo do Senhor, recebeu de Pilatos autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz e colocá-lo num túmulo aberto em uma rocha. No sepultamento também esteve presente Nicodemos, sim, aquele que anteriormente estivera à noite com Jesus, trazendo consigo 100 libras de um composto de mirra e aloés. Isaías 53:9 menciona que ele foi designado à sepultura com os criminosos, mas quão rico esteve em sua morte. Oremos. Ó Senhor Jesus, o Senhor foi oprimido pelos homens por fazer a vontade de Deus. Foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados e foi julgado por Deus para o cumprimento de nossa redenção. Ó Senhor Jesus, que misterioso amor! O Senhor deu sua vida por nós. Agora o caminho para entrar na presença de Deus estará aberto a nós. Aleluia! Que morte maravilhosa! Amém.